Livro de Atos, capítulo de número 6, a partir do versículo 8º, Estevão perante o Sinédrio, e queremos pensar com os irmãos como viver a plenitude do Espírito na nossa melhor idade, E quando eu estou falando da nossa melhor idade, não estou me referindo apenas aos idosos. Estou referindo a você, jovem, na sua melhor idade, adolescente na melhor idade, aqueles que estão na meia-idade, que também é a melhor idade, e os nossos irmãos idosos na melhor idade. E a palavra de Deus nos diz: Estevão, cheio de graça e poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Levantaram-se, porém, alguns dos que eram da sinagoga chamada dos libertos, dos sirineus, dos alexandrinos e dos da Cilícia e Ásia, e discutiam com Estevão, e não podiam resistir à sabedoria e ao espírito pelo qual ele falava. Então subornaram homens que dissessem: temos ouvido este homem proferir blasfêmia contra Moisés e contra Deus. Sublevaram o povo, os anciãos e os escribas, e investindo o arrebataram, levando-o ao sinédrio. Apresentaram-se testemunhas falsas que depuseram: este homem não cessa de falar contra o lugar santo e contra a lei, porque temos ouvido dizer que esse Jesus Nazareno destruirá este lugar e mudará os costumes que Moisés nos deu. Todos que estavam assentados no sinédrio, fitando os olhos em Estevão, viram o seu rosto como se fosse rosto de anjo. Senhor nosso Deus, mais uma vez nós nos colocamos diante do teu altar as nossas vidas. Fala, Senhor, ao meu coração e ao coração dos meus irmãos nessa noite. Sejamos instrumentos do Senhor para abençoar a vida desta igreja. Por isso, Pai, fala, Senhor, em nome de Jesus, a cada um de nós. Que não haja, ó Deus, nenhuma resistência no nosso coração, mas que possamos, ávidos por receber uma palavra, estarmos colocando a nossa vida diante do Teu altar. Louvado seja o Senhor, em o nome do Senhor Jesus. Amém. Vivendo a plenitude do Espírito na nossa melhor idade. Meus amados irmãos, o livro de Atos é um livro muito especial, um livro histórico do Novo Testamento. Livro escrito pelo historiador Lucas. Ele não somente escreveu o Evangelho de Lucas, mas também escreveu o livro de Atos, que é um livro histórico, onde, de uma forma sistemática, ordenada, ele escreve a história da igreja, relatando, evidentemente, os principais fatos históricos que, pela vontade do nosso Deus, nós temos registrados aqui nesse livro. O livro de Atos foi escrito para deixar registrado que a história da igreja, ela iniciou a ser registrada e ela continua sendo registrada no decorrer dos séculos. É um livro diferente dos demais livros, como se nós abrirmos algum dos livros do apóstolo Paulo e outras cartas, vamos ver uma introdução e ao final sempre uma conclusão. O livro de Atos não. O livro de Atos não tem uma conclusão. Ele simplesmente termina de uma forma brusca. E a razão pela qual não tem uma conclusão, porque a história da igreja continua a ser escrita no decorrer dos séculos. Assim como Davi serviu a sua própria geração, hoje nós servimos ao Senhor na nossa própria geração. E a história da igreja está sendo construída e registrada por mim e por você. E Deus tem nos chamado para sermos bênçãos como instrumentos nas mãos de Deus Todo-Poderoso, para sermos usados para a proclamação das boas novas, do Evangelho poderoso, do Evangelho que salva, do Evangelho que transforma.
e este evangelho é proclamado por cada um de nós. Assim como no livro de Atos nós temos o registro dos atos dos apóstolos, Deus trabalhando, o Espírito Santo trabalhando. Poderíamos assim dizer que o mais coerente seria livro dos atos do Espírito Santo, trabalhando e operando na vida dos apóstolos e da igreja primitiva. E o evangelho crescia, e por onde os discípulos passavam, o evangelho era compartilhado e vidas eram transformadas. Nós temos o registro da ascensão de Jesus, nós temos o registro do derramamento do Espírito em Atos 2, nós temos o registro de como a igreja crescia, nós temos o registro de 3.000 convertidos, de 5.000 convertidos, e a igreja crescia, a igreja se espalhava por todos os lados, por todos os cantos. Registra a formação da primeira junta diaconal da história, registra a conversão do terrível Saulo e a transformação em Paulo, o grande apóstolo, o pregador dos mistérios. Temos o registro do crescimento da igreja e assim por diante. Mas em especial temos um homem em Atos capítulo 6 e no capítulo 7 que Lucas registra acerca de Estevão, o primeiro mártir do cristianismo. Acerca de Estevão nós não temos muitas coisas. Não sabemos quando ele foi convertido, não sabemos como ele começou a sua vida cristã, quem foi o seu discipulador. Já temos Estevão aparecendo na história como sendo um homem cheio do Espírito Santo, um homem cheio do Espírito Santo, e ele fez parte daquela lista de homens que foram escolhidos para serem os primeiros diáconos da igreja primitiva. Nós temos no capítulo 6, versículo 3, dizendo: mas irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios de espírito e de sabedoria, aos quais encarregaremos desse serviço. E quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério. Versículo 5: o parecer agradou a toda a comunidade, e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo. Homem cheio de fé e do Espírito Santo. A história de Estevão já inicia assim dessa forma: homem cheio de fé e cheio do Espírito Santo. Estevão, em grego, Stéfanos, é o nome que provavelmente significa coroa. Como seu nome e suas relações na igreja em Jerusalém parecem sugerir, ele era um helenista, ou seja, um judeu que falava grego. Assim ele pertencia àquela classe de judeus que geralmente morava na Palestina, que embora distintos dos judeus palestinos ortodoxos, por uma visão mais ampla da vida, como resultado de uma educação, servia ao Senhor. Ele era conhecido na igreja, ele era conhecido da comunidade daquela época, do seu tempo. Por isso, ele era homem cheio do Espírito Santo, e por ser homem cheio do Espírito Santo, ele era um homem que andava com Deus, que dedicava a sua vida ao Senhor, que tinha intimidade com o Senhor, que buscava a presença do Senhor todos os dias. Nada sabemos sobre a sua conversão ao cristianismo, mas nós sabemos que ele foi alcançado pela graça bendita do Senhor. Alguns historiadores dizem que ele fez parte da comissão dos 70 e que foi grandemente usado pelo Senhor. Estevão foi o primeiro diácono da igreja primitiva e também o primeiro mártir do cristianismo. Ele foi um homem que viveu de uma forma plena, seu legado atravessa os séculos, sua voz ainda ecoa em nossos ouvidos e suas obras ainda nos impactam. Por isso sua vida nos serve de exemplo e também de inspiração. Uma das maiores necessidades do nosso tempo é de homens e mulheres semelhantes a Estevão, homem cheio do Espírito Santo. Vivemos numa época marcada pela superficialidade. As pessoas estão cheias de tantas coisas,
e vazias de Deus. Estevão não era um homem conformado à mediocridade espiritual. Plenitude era a marca de sua vida e de sua personalidade. Estevão tinha traços visíveis da pessoa do Espírito Santo em sua vida. Dessa forma, podemos destacar alguns aspectos importantes da vida desse homem, que deixou um legado de como viver uma vida plena. E como nós estamos falando de vida plena, nós não estamos falando apenas para a terceira idade, estamos falando para todos nós, jovens, adultos, idosos, homens, mulheres. Como viver a plenitude de Deus na nossa melhor idade. Gostaria, diante dessa temática, extrair no mínimo 3 lições para as nossas vidas nesta noite. Primeiro, como viver a plenitude na melhor idade. Sejamos cheios do Espírito Santo de Deus. Cheios do Espírito Santo de Deus. Atos 6, versículo 5, nós temos: o parecer agradou a toda a comunidade e elegeram Estevão, homem cheio de fé e homem cheio do Espírito Santo. No versículo 8 nós temos: Estevão, cheio de graça e poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Cheios do Espírito Santo. Estevão era um homem cheio do poder do alto. Ele não era apenas um homem regenerado, selado, habitado e capacitado pelo Espírito, mas também um homem cheio do Espírito Santo. E esta é uma das grandes necessidades nossas nos dias atuais, de sermos homens e mulheres cheios do poder de Deus, cheios do Espírito Santo. Homens e mulheres que tenham intimidade com o Senhor, que andam com o Senhor, que caminham com o Senhor, que consagram as suas vidas ao Senhor. Esta é a grande necessidade de todos nós nos dias atuais, de buscarmos ao Senhor com maior intensidade, cada vez mais, de nós nos consagrarmos ao Senhor aquilo que nós somos e o que nós temos também. Deus se agrada de um coração rendido, um coração consagrado ao Senhor. Deus se agrada disso. E quando nós nos colocamos diante do nosso Deus, quando nós buscamos ao Senhor com integridade do nosso coração, há uma promessa toda especial, meus amados irmãos, para todos nós. Deus enche o nosso coração do seu poder e da sua graça. Deus usa as nossas vidas conforme Ele bem quer e nos leva por onde e para onde Ele mesmo deseja, para sermos instrumentos de bênçãos, para manifestar o seu poder e a sua graça sobre cada um, por onde nós passarmos, aonde nós estivermos. Deus deseja que nós sejamos seus instrumentos, e Deus nos capacita. Deus distribui dons e talentos. Deus nos enche com o seu poder e graça. Olhando para Atos, podemos perceber que muitos dos apóstolos eram homens iletrados, mas homens cheios do poder do Espírito Santo. Eram homens simples. Pedro, um homem simples. Mas depois de Pentecostes, tornou-se um homem poderoso em palavras para proclamar as virtudes daquele que nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Homem poderoso na pregação da palavra. Nós temos Estevão também, exemplo, que o personagem da nossa meditação, um homem cheio do Espírito Santo, homem de poder, manifestava a presença de Deus em sua vida, até mesmo no seu momento mais crucial da sua vida, quando estava sendo entregue à própria morte ao ser apedrejado, mas refletia a presença de Deus em sua vida. Muitos crentes têm o Espírito Santo, mas não são cheios do Espírito Santo. Uma coisa é ser habitado pelo Espírito, e outra é transbordar pelo poder do Espírito. Sendo assim, a expressa vontade de Deus para todos nós é uma vida abundante, produzida pela plenitude
do Espírito Santo. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, capítulo 5, versículo 18, diz: e não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito Santo. Enchei-vos do Espírito Santo. A expressão enchei-vos é uma ordem na voz passiva. Isso significa que nós sofremos a ação de encher, ou seja, somos enchidos pelo Espírito Santo. Isso quer dizer que é uma obra especial de Deus sobre as nossas vidas. Mas cabe a cada um de nós buscar a presença do Senhor, cabe a cada um de nós a consagração das nossas vidas, cabe a cada um de nós buscarmos o Senhor em todo o tempo. E quando nós buscamos ao Senhor com todo o nosso coração, há uma promessa toda especial de Deus para as nossas vidas. Nós somos cheios do Espírito Santo. Como o salmista no Salmo 92, cheios de seiva e de verdor, cheio de vida. Do nosso coração fluirá rios de águas vivas. O apóstolo Paulo, falando aos Gálatas 5, versículo 22 e 23, nós seremos homens e mulheres que vão demonstrar na vida o fruto do Espírito Santo, o amor, a paz, a alegria, a bondade, a benignidade, o domínio próprio e assim por diante. Resultado de uma vida de intimidade com o Senhor. Precisamos estar cheios do Espírito para que transbordem de nossa vida a vida de Deus. Uma vida cheia da vida de Deus é irresistível. Ninguém pode deter os passos de uma vida cheia do poder do alto. Nada substitui a plenitude do poder do Espírito. Para sermos plenos do poder do alto, precisamos ser cheios do Espírito Santo. Quando nós olhamos para os versículos 8 do capítulo 6, texto até o versículo de número 15, onde nós lemos, nós vamos encontrar Estevão cheio do Espírito Santo. Segunda lição que nós podemos extrair do exemplo da vida de Estevão, de como viver a plenitude na nossa melhor idade, além de sermos cheios do Espírito Santo, nós devemos cultivar o desejo de conhecer mais e mais a palavra de Deus. Mais e mais a palavra de Deus. No versículo 10 nós temos, no texto que nós lemos, e não podiam resistir à sabedoria e ao Espírito pelo qual ele falava. Estevão não falava de si. Estevão falava das Escrituras. A mensagem que ele pregara não era a sua mensagem, mas a mensagem de Deus. E nesse aspecto, meus amados, nós somos a boa carta para todo homem ler. Nós somos o Evangelho vivo de Cristo Jesus. Por onde nós passamos, por onde nós andamos, nós levamos o nome de Cristo Jesus. Por onde nós caminhamos, aonde nós transitamos, nós estamos levando o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Veja que responsabilidade. Veja que é uma responsabilidade, porém é um privilégio para todos nós. Nós somos cristãos, nós somos filhos de Deus, discípulos do Senhor Jesus, e temos essa responsabilidade por onde nós andamos, de levar o nome de Cristo Jesus. Nós somos a boa carta, onde os homens podem ler o Evangelho de Cristo. Nós somos o Evangelho vivo de Cristo Jesus hoje. Por onde nós andamos, por onde nós passamos, os homens podem fazer a leitura do Evangelho. Aqui vai um cristão, aqui vai uma testemunha do Senhor Jesus. Por isso, ser cristão, de fato, é um grande privilégio, mas também é uma grande responsabilidade, porque nós levamos o nome de Cristo. Estevão, ele honrava o nome de Cristo Jesus. Ele não falava de si, mas falava do Evangelho. No capítulo 7, nós temos a pregação
de Estevão. Talvez a pregação mais extensa, o testemunho mais extenso que nós encontramos nas Escrituras é o testemunho de Estevão perante as autoridades. Em um único capítulo ele resume parte da história da igreja. Em um único capítulo ele resume praticamente 1000 anos de história da igreja, começando por Abraão até Davi, Salomão, ele levantando e demonstrando que Jesus é aquele prometido nas Escrituras, falando que Jesus veio. Nós temos no capítulo 7, dos versículos 2 a 8, ele falando acerca de Abraão, dos versículos 9 a 17, falando de José, dos versículos 18 a 44, falando de Moisés, dos versículos 7 a 45, falando de Josué, depois Davi e Salomão. Isso mostra que Estevão era um homem que conhecia com profundidade a palavra de Deus. Ele tinha disposição ou disposto o coração para conhecer a palavra, para vivê-la e também para ensiná-la. E mesmo prestes à sua própria morte, o seu martírio, ele não negou-se a testemunhar o nome de Cristo Jesus e reafirmar as Escrituras. Jesus é o Senhor. Jesus é o Senhor. Ele gastava tempo para adquirir conhecimento. Ele estudava as Escrituras com zelo. Ele não fundamentava a sua devoção a Deus em sentimentos, em experiências, em fenômenos extraordinários, mas nas Escrituras. Nas Escrituras. E o grande desafio que nós temos hoje é conhecer ao Senhor mais e mais. Nós vemos hoje no mundo da superficialidade, onde as coisas acontecem tudo rapidamente, e nós estamos exigindo que as coisas aconteçam num clique. As crianças hoje estão com a sua mente acelerada, e nós estamos apressados em todas as coisas, e muitas vezes nós nos contentamos com a superficialidade. Mas com Estevão nós aprendemos o valor de nós nos dedicarmos ao aprendizado da palavra de Deus, de conhecer ao Senhor mais e mais. E quanto mais nós conhecemos as Escrituras, mais intimidade com Deus nós temos. Não existe intimidade com Deus longe das Escrituras. Não existe intimidade com Deus com a sua Bíblia fechada. Não existe intimidade com Deus você longe das Escrituras. Mas quando nós abrimos a palavra de Deus e nós a lemos com toda a intensidade do nosso coração e da nossa alma, Deus fala a cada um de nós e nós crescemos em sabedoria. E Deus opera a sua graça e o seu poder na vida de cada um de nós. Por isso é importante o estudo da palavra de Deus. Por isso é importante a participação nos pequenos grupos. Por isso é importante nas quintas-feiras nós nos dedicarmos à oração. Por isso é importante a nossa presença aos cultos. É importante nós estudarmos a palavra de Deus, sem falar da importância da escola dominical. Nós precisamos de nos dedicar ao Senhor no aprendizado da palavra do Senhor. Guardo a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Foi o salmista Davi. Guarda a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. E ele pergunta e ele mesmo responde: de que maneira o jovem poderá guardar puro o seu caminho? E ele responde: observando segundo a sua palavra. Observando segundo a sua palavra. Quer ter intimidade com Deus? Leia a palavra de Deus. Quer conhecer mais o Senhor? Estude a palavra do Senhor. Estevão conhecia profundamente as Escrituras. No seu testemunho ele relata, faz um relato. Ele transita, ele passeia pela história da igreja. Ele tem familiaridade com as Escrituras, porque estudava as Escrituras. Como ser ou como viver a plenitude na nossa melhor idade? Ser cheio do Espírito Santo, cultivar o desejo de conhecer mais e mais a palavra. Mas também tenha um coração perdoador. Tenha um coração perdoador.
perdoador. Nós conhecemos a história de Estevão. Você conhece a história de Estevão. Estevão, após o seu testemunho, ele é apedrejado e morto. Antes, ele perdoa todos os seus algozes. Ele perdoa, assim como exemplo de Cristo Jesus lá na cruz. Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Nós temos também em Estevão o exemplo de perdão, de entregar tudo ao Senhor, sabendo que Deus estava com ele. E o versículo 60, no capítulo 7, diz: então, ajoelhando-se, clamou em alta voz: não lhes imputes este pecado. E com estas palavras adormeceu. Aprendemos com Estevão ter um coração perdoador. Estevão era um homem cheio de perdão no coração. Mesmo vivendo uma vida de plenitude, Estevão atraiu muita oposição por parte dos religiosos da sua época. Seus opositores apresentaram testemunhas falsas contra ele. Ele foi vítima de acusações mentirosas. Todavia, mesmo em face da morte, não perdeu a paz, e mesmo sendo cruelmente apedrejado, perdoou os seus opositores. Nesses dias, precisamos de pessoas que não agasalhem no coração mágoas ou ressentimentos, mas que sejam homens cheios de amor e perdão. Mágoa faz muito mal ao coração, ao nosso coração. Guardar mágoa no coração, ressentimentos, adoece, e muitas causas de enfermidade está no guardar as mágoas, de não perdoar. E nós aprendemos com Estevão o poder e o valor do perdão, mesmo em face da morte. Sendo apedrejado, ele diz: Senhor, não imputes a eles esse pecado. Um dia desses, eu fui convidado para um velório de uma pessoa que não era crente. Uma das irmãs me ligou e disse: pastor, você pode levar uma mensagem do velório de uma amiga nossa, uma amiga de trabalho? Eu falei: posso. E lá eu fui. E lá eu abri as escrituras, não conhecia praticamente ninguém naquele local. E havia uma mulher ao lado daquele caixão. E eu perguntei quem era aquela mulher. E me disseram: é a filha da falecida. E eu comecei a saber um pouquinho da história daquela mulher. Aquela mulher há mais de 15 anos não falava com a sua mãe. Guardava ressentimentos no seu coração. A sua mãe faleceu e ela não teve oportunidade de voltar às pazes, a voltar a ter pazes com a sua própria mãe. A mãe faleceu e ela chorava. Mas o seu choro não resgatou a paz com a sua própria mãe. Ah, meus amados irmãos, mágoas e ressentimentos fazem mal ao coração. E quantas vezes o nosso coração está cheio de mágoa? Quantas vezes nós estamos com ressentimentos no coração e adoecemos? E quantas vezes isso nos tira a paz com Deus? E quantas vezes isso faz mal à nossa própria vida espiritual? E nós aprendemos com o Senhor Jesus o valor do perdão. Jesus nos perdoou. Jesus carregou sobre si as nossas dores, as nossas falhas, os nossos pecados. E mesmo sem merecer, Jesus perdoou os nossos pecados. E hoje nós podemos desfrutar da paz de Deus e da paz com Deus, porque Jesus nos perdoou. Nós podemos desfrutar da paz de Deus e podemos desfrutar da paz com o Senhor. O pecado mais comum na igreja contemporânea é o pecado da mágoa, os ressentimentos. Há muitas pessoas feridas, há muitos crentes machucados emocionalmente.
Entretanto, não há vida saudável, casamento saudável, família saudável, nem igreja saudável sem o exercício do perdão. Se não perdoarmos, não podemos orar, não poderemos orar, nem trazer a nossa oferta ao altar. Se não perdoarmos, não poderemos ser perdoados e nem mesmo adorar a Deus. Se não perdoarmos, adoeceremos emocional, física e espiritualmente. Sem o exercício do perdão, viveremos como prisioneiros da mágoa. No entanto, o perdão cura, liberta e transforma. Sobre o perdão, Paulo, ele declarou, lá em Colossenses 3, versículo 13, na linguagem de hoje: não fiquem irritados uns com os outros e perdoem uns aos outros, caso alguém tenha alguma queixa contra outra pessoa. Assim como o Senhor perdoou vocês, perdoem também uns aos outros. Perdoem também uns aos outros. Qual foi a atitude de Estevão diante do seu próprio apedrejamento? Senhor, não lhes imputes este pecado. Não lhes imputes este pecado. Deus quer fazer uma obra toda especial em nossas vidas, em nossos corações. Deus quer trabalhar em nossas vidas. Mas às vezes a mágoa e o ressentimento, que muitas vezes está alojado no nosso coração, nos impede de ver a ação de Deus, do Espírito Santo, e nós perdemos o melhor de Deus que Ele tem preparado para as nossas vidas. Deus quer nos ver cheios da sua presença, cheios do seu poder, cheios da sua graça, cheios da presença do seu Santo Espírito. Este é o desejo de Deus para as nossas vidas. Ao morrer sendo apedrejado, Estevão tomou a atitude de perdoar seus inimigos, à semelhança de Cristo, que Cristo nos perdoou na cruz. Para viver uma vida plena do poder do alto, precisamos agir com perdão uns para com os outros. Voltando ao nosso tema principal, como viver a plenitude na nossa melhor idade. Na nossa melhor idade. Em primeiro lugar, seja cheio do Espírito Santo de Deus, cheio da presença de Deus na sua vida. Busque, cultive, busque ao Senhor, peça ao Senhor: Senhor, encha-me com o seu poder, com a sua graça, com a presença do seu Santo Espírito. Eu quero andar na sua presença, eu quero ver fluir do meu coração, o amor do Senhor, a graça do Senhor. Eu quero manifestar a sua presença aos outros, através da minha vida, daquilo que está cheio o meu coração. Mas também devemos cultivar o desejo de conhecer mais e mais a palavra de Deus, mais e mais a palavra do Senhor. E por último, irmãos, para viver a nossa melhor idade, de uma forma plena, é termos um coração perdoador. Eventualmente, se você tem isso no seu coração, entregue ao Senhor. Coloque tudo aos pés do Salvador. Todos que estão cansados e oprimidos, o convite de Jesus é para nós estarmos colocando o nosso fardo aos seus pés, porque Ele vai fazer esse cargo pesado tornar um fardo leve, e nós vamos andar alta e de forma alegre, para a glória do Senhor,